Amanhã teremos Vasco versus Independiente Del Valle, 9h30 da noite em São Januário. Uma missão impossível para o Vasco, ou talvez não. Está aí a chance desse elenco nos provar que ele pode fazer algo que seja útil para o Vasco da Gama. É um jogo que 99,9% da torcida já não acredita mais que o Vasco pode reverter, mas eu, como um bom torcedor do Vasco, acredito que o Vasco pode reverter, né, cara? A gente sempre tem que acreditar. Eu acho até que, assim, nós que somos torcedores somos os únicos que nos podemos dar esse crédito para acreditar em algo impossível quando se trata do nosso time de futebol. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje qual é a provável escalação que o técnico Fernando Diniz vai colocar em campo para esse jogo amanhã. Sabe o que é inacreditável, né, cara? Quando o Vasco ganha um jogo, passa mais de um mês para ter outra partida. Quando o Vasco tá numa fase ruim, sem conseguir vencer, tem jogo praticamente todo dia do Vasco. Mas vamos torcer para esse jogo ser diferente. O Vasco deve ter modificações na sua escalação em relação ao jogo contra o Grêmio. Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Independiente Del Valle. Temos que nos lembrar que o Vasco estava fazendo até uma boa partida contra o Del Valle, até a expulsão do Lucas Piton. O Vasco estava sendo perigoso, estava conseguindo explorar bastante a última linha do Del Valle, e o técnico Fernando Diniz naquele jogo optou por jogar em um 4-2-4, um 4-4-2, com dois jogadores ali mais na frente. É assim que o Fernando Diniz vem jogando nesse time do Vasco nesses últimos jogos, principalmente sem o Felipe Coutinho, que ainda vai ser desfalque para esse jogo. O Felipe Coutinho deve ficar aí mais ou menos mais umas 2 semanas fora dos gramados para conseguir se recuperar. E o Vasco amanhã terá o Léo Jardim no seu gol, isso aqui é uma certeza. O Léo Jardim será o goleiro do Vasco amanhã. O lateral direito será o Paulo Henrique. Paulo Henrique que nos custou, né, 3 pontos no jogo contra o Grêmio, tendo uma falha bizarra o Paulo Henrique. Depois o João Vitor completou a falha dele. Assim, é inacreditável as coisas que acontecem com o Vasco. O Paulo Henrique, que era um dos jogadores mais regulares desse time do Vasco na temporada de 2025, após a Copa do Mundo de Clubes, se tornou um jogador que está muito impreciso. Aí teremos o João Vitor na zaga novamente, o João Vitor que foi muito vaiado no último jogo, as vaias até deram uma aliviada após o Vasco marcar o seu gol. O João Vitor iniciou muito mal o jogo, ele e o Lucas Freitas contra o Grêmio, depois conseguiram se recuperar. Digamos que eles conseguiram até fazer uma partida acima do que era esperado. E o próprio Lucas Freitas que marcou o gol, que deu ali o empate para o Vasco, né, do jogo foi 1-1, mas o Lucas Freitas começou muito mal a partida, estava errando demais, depois ele conseguiu se recuperar no jogo. Então a gente sabe que futebol é muito de confiança, e esses jogadores do Vasco é um elenco muito sem confiança, esse elenco do Vasco. Então esses jogadores do Vasco, eles precisam acreditar primeiro em si mesmo, precisam acreditar que são capazes. Muitas vezes eles não acreditam e acabam falhando assim de formas grotescas que comprometem o resultado das partidas. Vitor Luiz deve ser o lateral esquerdo do time do Vasco, ou Vitor Luiz ou Leandrinho. O Lucas Piton foi expulso no jogo de ida, então só temos essas opções. Eu acredito que ele vai iniciar realmente com o Vitor Luiz como lateral esquerdo titular do time do Vasco. Vitor Luiz corre com freio de mão puxado, é um jogador já mais veterano, é um jogador até experiente, mas é um cara que você não vê o Vitor Luiz acrescentando realmente algo ao time do Vasco. É um jogador mais do mesmo. É um jogador que você tem que esperar do Vitor Luiz que ele não vai falhar. Então, assim, o Piton é um jogador que tem suas limitações. É um jogador que realmente não vive o seu melhor momento com a camisa do Vasco. Mas o Vitor Luiz, no meu modo de ver, é um jogador bem abaixo tecnicamente. Atualmente, o Vitor Luiz é um jogador que eu não espero nada do Vitor Luiz, tomara que ele queime minha língua. Então essa deve ser a primeira substituição no time do Vasco, o Vitor Luiz entrando aí no time titular. A dupla de volantes do Vasco, mais uma vez, deve ser Hugo Moura e Tietê. O Tietê fez um bom jogo contra o Grêmio. O Tietê é um dos jogadores do Vasco que tem melhor qualidade técnica, mas falta nessa dupla de volantes do Vasco, eu acredito que um pouco mais de pegada na marcação. A gente vê aqui o Hugo Moura, que é um jogador que até tem bons encaixes de marcação, mas o problema do Hugo Moura é que ele é muito pesado, né? Demora muito a virar o corpo, é um jogador difícil de acompanhar, jogadores mais leves, mais rápidos dos adversários. Mas Hugo Moura e Tietê vão ser mantidos como essa dupla de volantes do Vasco. O Thiago Mendes é um jogador que a gente tem muita expectativa que ele consiga entrar nesse time do Vasco e levar o nível desse meio de campo, mas o Thiago Mendes
realmente só deve estar à disposição no jogo contra o Internacional no final de semana lá no Beira-Rio. E aí o Vasco terá o seu quarteto de frente com o Ryan jogando na meia direita, o Ryan que é um dos jogadores mais importantes desse time do Vasco e se tornou um dos líderes técnicos do Vasco dentro de campo. Quando eu falo de líder técnico, é o jogador que pega a bola e tenta fazer alguma coisa, tenta uma finalização, tenta um passe, parte para cima do adversário. Porque a gente sabe que antigamente o Ryan não fazia isso. Então o Ryan melhorou bastante, é um jogador que a gente deposita bastante expectativa. A gente viu o time do Del Valle tendo muita dificuldade de marcar o Ryan no jogo de ida. Apesar do Vasco, né, ter tido um jogador expulso muito cedo, o Ryan estava se sobressaindo no jogo no início da partida. Devemos ter o David novamente jogando no time do Vasco, o David ganhando minutagem, aparecendo no time titular. O David que voltou e fez um bom jogo contra o Grêmio, poderia inclusive ter marcado um gol, e o David cresceu muito de produção quando ele foi jogar na meia esquerda, saindo um pouquinho mais dessa posição de segundo atacante. Ele fez a substituição no segundo tempo, ele colocou o Nuno Moreira, que iniciou o jogo pela esquerda, mas com muita liberdade, para jogar mais ao lado do Verratti, até na hora de pressionar, e colocou o David mais nessa meia esquerda, e o time do Vasco cresceu. E aí o quarteto de frente do Vasco é Ryan, Verratti, Nuno Moreira e David. Essa é a provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Independente Del Valle. Não acredito em muitas trocas. E aí pode acontecer as trocas durante o jogo, né? E aí algumas mudanças podem acontecer durante a partida. A primeira mudança é essa aqui. O David vindo jogar como centroavante ao lado do Verratti, formando mais uma dupla de ataque, e o Nuno Moreira indo mais para o lado esquerdo. Essa é uma troca que vai acontecer durante a partida em vários momentos. E aí, eu acredito no time do Vasco marcando nesse 4-4-2, quando estiver marcando mais lá embaixo. O time do Vasco vai baixar para esse 4-4-2 e quando for tentar fazer a sua marcação pressão, vai adiantar nesse 4-2-4 aqui, compactando o seu time mais à frente e fechando mais os espaços do adversário. Esse 4-2-4 do Vasco, na marcação pressão, funciona, é um dos pontos mais fortes do Vasco quando esse time consegue marcar pressão e recuperar essa bola no campo de ataque. O Vasco tem muita dificuldade de marcar baixo. Quando o Vasco está com a linha mais baixa, o Vasco cede espaços ao adversário. Então o Vasco tem que ter isso como um dos seus pontos inegociáveis. Marcar alto, marcar pressão, colocar o adversário em dificuldade. O Vasco estava colocando o Del Valle em muita dificuldade, marcando pressão lá no jogo de ida, e eles provavelmente terão essa dificuldade novamente. Quando o Vasco tiver a posse de bola, a gente vê muito isso aqui acontecendo, né? Que é os dois pontas do Vasco jogando do mesmo lado, independente de qual é o lado, aí o Nuno Moreira, Ryan, e o David também chegando para aproximar, junto com o lateral esquerdo, o Tietchan também aparecendo para tentar criar essa superioridade numérica e você furar o bloqueio do adversário. O Vasco faz bastante isso, deixando o Paulo Henrique mais aberto do outro lado. Quando acontece pelo outro lado, o Nuno Moreira vem jogar por aqui também. O Nuno Moreira estava com bastante essa liberdade, aí você pode ter um David aparecendo mais por dentro, e você pode ter o Ryan também nessa mesma ponta, sempre buscando criar superioridade numérica pelos lados do campo para você ter facilidade na hora de trocar passes. Mas essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã, jogando nesse 4-2-4. A única mudança em relação ao time que jogou contra o Grêmio é a entrada do Vitor Luiz na lateral esquerda ou do Leandrinho, mas eu acho que ele vai de Vitor Luiz. Essa é a única dúvida que tem no time do Vasco, de resto é essa mesma escalação aqui. Torcedor que vai amanhã a São Januário, apoie o time os 90 minutos. Ou pelo menos, se o Vasco fizer uma atuação digna de apoio. Se o time jogar, se entregar, buscar a vitória, você tem que jogar junto. Porque, cara, a gente tem que se lembrar que nada pode ultrapassar o Vasco da Gama. Jogador, ego, nada. É tudo pelo Vasco da Gama, é tudo por esse clube, tudo por esse time. E eu espero que esses jogadores deem a vida em campo pra gente conseguir essa remontada para o jogo de amanhã. Comentem mais seu palpite para essa partida. Meu palpite, né, pro Vasco se classificar. Cara, 4-0 Vasco, a gente passa nos pênaltis. Seria muito dolorido o Vasco fazer 4-0 e levar um gol no finalzinho do Del Valle, ou algo do tipo, né? A maior dificuldade do Vasco é não levar gols. Isso aqui é muito complicado a gente imaginar que o Vasco vai sair de campo sem sofrer gols com essa zaga. Mas é isso. Eu fico nessa. Abração do Francesco. Nós fui.